Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. O nosso convidado de hoje está voltando ao podcast. Ele já passou por aqui para contar como foi um intercâmbio que ele fez na graduação, lá na Irlanda. E foi naquela época em que, quando estava passeando por Londres, ele passou meio que por acaso na frente de uma das melhores universidades do mundo. Adivinhe agora onde ele foi aceito e já iniciou um mestrado. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, a gente vai falar agora com o João Pedro Stakonski, que já é um velho conhecido aqui do podcast. O João, ele conversou com a gente em 2020, ainda no começo aqui do podcast, no 5º episódio, sobre o intercâmbio que ele tinha feito durante o curso de graduação dele na Universidade de Limerick, na Irlanda. E ele acaba de iniciar um mestrado agora, olha que bacana, no Imperial College de Londres. Terminando o curso de graduação, passando aquela fase mais crítica da pandemia, ele fez processo seletivo para fazer o mestrado na Europa, foi aceito em 3 universidades europeias e optou pelo Imperial College, que era a meta dele desde o início, era o lugar para onde ele queria ir. João Pedro, muito bem-vindo de volta aqui ao podcast. Obrigado aí por dar essa entrevista para a gente. Boa tarde, Carlito, aos ouvintes do podcast Intercâmbio. Um prazer aí estar conversando com vocês. Acompanhei aí a crescente do podcast nesse último ano e para mim é um prazer enorme voltar aqui para conversar contigo sobre mais essa experiência aí. Então, a gente recomenda às pessoas que estão ouvindo que ouçam também o episódio 5, lá da primeira temporada ainda do intercâmbio, que o João Pedro fala a experiência dele em Limerick, na Irlanda, que é uma universidade muito bacana também para quem está querendo fazer intercâmbio de graduação, é uma excelente opção. João Pedro, aquela tua experiência lá em 2019 em Limerick inspirou você a voltar para a Europa? Como é que foi a relação entre os dois intercâmbios aí? Com certeza, eu não estaria aqui hoje se não fosse por essa oportunidade que a ESAG me deu, que a UDESC me deu, né? Que foi realmente essa vivência, esse semestre lá na Irlanda, na Universidade de Limerick, me abriu a cabeça para continuar os meus estudos, que mestrado não era realmente uma coisa que eu tinha pensado aí para minha carreira em retornar à Europa, né? Então tive o prazer de conhecer muitos alunos lá, muitos amigos que eu falo hoje, professores que realmente me abriram a cabeça, então foi fundamental aí na minha decisão. Conta pra gente como é que surgiu esse interesse por estudar, fazer mestrado na Europa, estudar no Imperial College, como é que esse interesse surgiu? Claro que não é uma decisão de voltar só por voltar, né? Tem que ter um objetivo maior, que era continuar os meus estudos em algo que pudesse agregar para a minha carreira, né? Então, tudo começou entendendo quais são os tipos de mestrados profissionais, né, que existem aqui na Europa, que, no meu entendimento, é muito voltado ao mercado, se eu for fazer uma comparação ao Brasil, no meu entendimento hoje, que é um pouco mais voltado ao caminho da academia, né? Então esse foi um motivo importante de ter escolhido aqui voltar para a Europa. Da administração que eu me formei, né, um dos campos que eu gosto muito é o de empreendedorismo e de inovação. Tenho aí como objetivo trabalhar com tecnologia, algum dia empreender, gosto muito de gestão, então no meu mestrado as buscas foram com base nisso, né? Então muitas universidades aí ofertam mestrados em empreendedorismo, mestrados em inovação, gestão, aí diverge um pouco entre as universidades, mas entendi que o mestrado de empreendedorismo e inovação era o que eu gostaria. E através de uma viagem que eu vim para Londres passar um final de semana, né, que da Irlanda para cá é pertinho, até por curiosidade, era meu aniversário em outubro e eu comprei para mim para passar aqui. E o Imperial College fica uma localização bem central de Londres. Quem já veio aqui conhece o Hyde Park, que é um parque aí o mais famoso, e fica próximo aqui descendo o Hyde Park.
e estava passando por ali, eu passei na frente de Imperial College e aquilo me marcou muito, né? Me marcou muito a universidade, o campus, os alunos, a vida universitária que eu pude observar ali no entorno, e eu carreguei aquilo comigo ali para o resto do meu intercâmbio quando eu voltei para o Brasil. Então, ter vivenciado, entre aspas, um pouco daquela atmosfera foi alguma coisa que ficou muito comigo, que só, claro, se comprovou pelas pesquisas que eu fiz depois, por ter um mestrado, um curso de mestrado que tem a ver com os meus planos de carreira, né? Imperial College, né? Quase dispensa comentários aí, né? Se não me engano, nos rankings aparece ele como sétima, oitava melhor universidade aí do mundo. Então, o meu processo de decisão baseou-se mais ou menos nesses passos, né? Entender o que eu queria para minha carreira, né? Que era um mestrado profissional, que área que eu queria e quais eram as universidades que eu tinha em mente. Foi um amor à primeira vista, então, aí com o Imperial College, né? Mas você pesquisou também outras universidades na Europa que tinham cursos com essa pegada que você queria de empreendedorismo e inovação, né? Quais são as opções aí que você pesquisou, que você poderia recomendar aqui para quem está buscando um mestrado desse tipo? Exato. Eu acabei sendo aceito na Universidade de Edimburgo, aqui no Reino Unido também, na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, né? Então, o Reino Unido ele é muito famoso, né, pelos seus estudos, pelas universidades, pelo empreendedorismo. Então, eu definitivamente recomendaria dar uma olhada aqui no Reino Unido. Tem muitas bolsas de estudo também, né, bolsas de empresa, tanto do governo quanto privadas aí para o pessoal dar uma olhada. E países referência em inovação, como por exemplo a Holanda, vale a pena ficar atento, a Bélgica, até a própria a Alemanha, né? Então são os principais países que eu recomendaria. E é claro também a Irlanda, né? E aproveitando já o convênio aí que a UDESC tem com a Universidade de Limerick. João, como é que foi o processo seletivo aí para você entrar no mestrado? Conta um pouquinho como é que funciona, foi muito difícil, o que que precisa, o que que você acha que você apresentou nesse processo que garantiu a tua vaga no mestrado? Olha, ele é um processo bastante trabalhoso, né? Ele exige muita reflexão de você, né? Então não é um texto, né? Eles pedem muitas essays, muitas redações, né? Algo que você consegue escrever, por exemplo, em um dia, até pode, mas ele exige muita reflexão. E basicamente o que eles querem saber, né, as grandes universidades aqui, é o que você vai trazer que vai agregar ao curso, né, aos alunos, né? Então, é claro que quando eu entrei lá na universidade, lá em 2015, eu não fazia as coisas pensando que eu estaria aqui hoje. Mas o processo começou desde lá, né? Eu tive a chance de fazer parte aí da Enactus, uma organização mundial de empreendedorismo social que existe, que a gente tem um time dentro da Exag UDESC, isso contou muito. O projeto, por exemplo, da sétima fase com o professor Leandro, que é um projeto social muito legal, os meus estágios que eu tive a oportunidade de fazer em Florianópolis, cursos, né, o próprio intercâmbio, eu já ter tido uma experiência, né, então a gente conseguir sumarizar todas essas nossas experiências, né, de uma maneira que a gente reflita sobre isso e consiga apresentar para a universidade o que a gente está trazendo, né? Então, como eu falei, já muitas dessas redações, se não me engano, foram 3 ou 4 que eu escrevi. Claro, a prova de inglês, perguntas aí sobre carreira, cartas de recomendação. Eu até gostaria aqui de deixar o meu agradecimento ao professor Leandro Schmitz, da Exag UDESC, que foi meu professor orientador do TCC, o professor do projeto da sétima fase, do qual eu fui líder, e também me escreveu uma carta de recomendação, né, que isso é uma coisa que importa muito para as universidades aqui. E depois que eu fui aceito nessa primeira fase, teve uma série de entrevistas que eu tive com a universidade, que foi a segunda parte. De uma maneira geral, esse foi o processo. Participar dessas experiências assim que vão além da sala de aula é uma coisa que conta muito para processos seletivos como esse que você passou, é isso? Conta muito, muito mesmo, assim, principalmente tendo cargos de liderança dentro dessas entidades, é algo que eles olham muito. Aqui é muito forte dentro da universidade a parte de clubes e sociedades que eles falam, né? Então isso é uma coisa que eles olham, com certeza empresa júnior, clube de finanças, atlética, a parte de esportes também
é levada muito a sério aqui, enfim, que cargos de liderança que você teve, ou experiências em liderança que você teve durante a sua universidade. Então, com certeza é muito importante. A própria Enactus, tem uma Enactus no Imperial College, tinha uma Enactus também na Universidade de Limerick, né? Então, isso também às vezes facilita, né? Você já iniciou aí as aulas do mestrado, né? Tá há cerca de 2 semanas aí já com aulas, né? Queria que você tentasse passar um pouco aqui para o ouvinte as suas primeiras impressões aí, como é que está sendo viver essa experiência aí no Imperial College, ter aulas aí, conta um pouquinho do que você conseguiu sentir até agora. Realmente é um sonho que se tornou realidade, às vezes até é difícil compreender tudo que está acontecendo. Mas as minhas primeiras impressões já começaram há alguns meses atrás, né? Então, por exemplo, em julho eu já recebi os pre-courses, né? Então, seriam modos aí de nivelamento, entre aspas, todo mundo. Então, a gente tem uma série de pré-estudos para começar, que isso já veio lá desde junho, né? E todo o acompanhamento que a universidade fez, desde que eu fui aceito até agora, já me deu uma segurança extraordinária em estar aqui em todos os aspectos, né? Então, estar aqui, né? A gente sabe que a situação da pandemia ainda existe, mas aqui ela já está um pouco mais controlada devido à vacinação, né? Então, a gente está conseguindo ter aulas presenciais, mas tem muitos colegas meus, minha turma tem 95 pessoas que ainda não estão aqui, devido a algumas questões, enfim, pessoais, de visto, que seja, né? Então, toda aula ela é ofertada tanto presencial quanto online, e eles deixam muito claro que eles querem que quem esteja online tenha a mesma experiência, né? Até agora, né, claro que eu estou há pouco tempo aqui, mas a estrutura da universidade impressiona, a parceria que a universidade tem aí com empresas, com startups, com carreiras. Já senti um foco muito grande que eles têm aqui com a parte de carreiras, né? Então, desde agora já tem aconselhamento de carreiras, eventos com potenciais empresas, diversos webinars. Então, senti já esse foco muito grande em aonde as pessoas vão estar aí após se formarem. Também são 45 nacionalidades, né? Então, pessoas de todos os diferentes backgrounds aí, tanto do Brasil, Estados Unidos, e toda a Europa, África, Ásia, Oceania, né? Pessoas que vêm também, né, de diferentes cursos, né? Não, claro que muitos vêm de engenharia e administração, mas também tem outros como, por exemplo, design, comunicação, né? Até tem uma pessoa de biologia, se eu não me engano, né? Então, essa diversidade também é algo que te faz crescer muito, porque você está todo dia aí trabalhando e convivendo com pessoas muito diferentes de você, né? De culturas muito diferentes, experiências muito diferentes, mas com, de certa forma, aí, com objetivos em comum, então tem uma cooperação aí muito grande. Teria mais alguma dica para quem está com esse sonho também de fazer uma pós-graduação na Europa? Claro, primeiro, né, dizer que eu estou à disposição aí, né, foi muito legal, até gostaria de compartilhar aí, né, que do último podcast algumas pessoas me chamaram no Instagram, no Facebook, né, então, para mim é um prazer aí poder ajudar, então queria desde já me deixar à disposição aí para alguma dúvida mais específica, mas acho que a principal dica que eu gostaria de dar, né, é que esse é um processo que ele leva tempo, né? Ele é uma decisão que não vai acontecer nem em uma semana, nem em um mês, e talvez nem em 2 meses, né? Então, ele é um processo que ele se começa com muito tempo de planejamento, né? Se esse for realmente o sonho das pessoas, pesquisem bastante, é muita informação, a gente tem acesso a muita informação, então você pode olhar todos os cursos de qualquer universidade, seja da Europa ou da América do Norte, por exemplo, né? Então, a principal dica é tentar diminuir, né, esse leque de opções, né, seja através do curso que você quer, o país do que você quer morar, né, e ter noção que esse é um processo que vai levar, exige bastante tempo, bastante reflexão, né? E eu também agradecer aqui também todos os meus amigos. É importante ter pessoas próximas aí que vão estar dando feedbacks na tua inscrição, nas tuas redações. Então teve muitas pessoas aí que me ajudaram e que se fez possível estar aqui hoje, né? Então se planejar com antecedência e, né, não querer fazer todo esse processo sozinho, né? Porque acredito que vai dificultar muito aí.
João Pedro, já que você se ofereceu, eu vou pedir tua autorização então para colocar o teu contato aqui na descrição do episódio, então para as pessoas tirarem dúvidas com você, né? Para quem está buscando fazer pós-graduação na Europa. Então você pode deixar aqui no áudio também os seus contatos? Claro, acho que pode ser tanto o LinkedIn, né? Também tô diariamente ali, João Pedro Stakonski, né? Facinho de achar, ou também no Instagram, né? Como ficar mais fácil, João Pedro Stakonski, ou @JP Stakonski com 2Ks. Legal, a gente conversou então aqui com o João Pedro Stakonski, que acabou de iniciar as aulas no mestrado profissional em empreendedorismo, inovação e gestão no famoso Imperial College em Londres. Está lá feliz da vida, era o sonho dele estudar lá. Passou um dia passeando por Londres na frente do Imperial College, se apaixonou e agora está lá, bem feliz. E ele contou um pouquinho aqui como é que foi a experiência dele de entrar nesse mestrado, né? Deu algumas dicas. E a gente lembra também que o João Pedro ele já passou aqui pelo podcast, lá na primeira temporada, no episódio 5, quando ele contou a experiência dele de intercâmbio de graduação na Universidade de Limerick, na Irlanda, que é uma excelente universidade, é uma ótima opção também para quem quer fazer intercâmbio na graduação, ainda durante a graduação, né? E é uma universidade que tem convênio aí com a UDESC, quem é aluno da UDESC facilita estudar lá. João Pedro, muito obrigado de novo aqui pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço aí a todos os ouvintes. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.